descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, para quem está presencialmente aqui conosco, para aqueles que estão nos assistindo pelas mídias digitais, o nosso abraço fraterno. E aqueles que estão adentrando na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Nós vamos aos nossos tradicionais recados da nossa diretoria, mas antes eu vou pedindo para todos desligarem os celulares, tá? Porque com certeza, na hora da palestra, das vibrações, vai tocar. Então, nesses 40 minutos, 45 minutos, vamos cuidar de nós e estarmos juntos com o nosso querido Mestre Jesus. Gostaríamos de agradecer também toda a colaboração que todos vêm dando em relação à assistência social da nossa casa, com as cestas básicas, seja através dos alimentos ou de doação em espécies. E como todo mês nós oferecemos essas cestas a mais de 350 famílias, nós solicitamos que continuem nos auxiliando. Aquele que neste momento não consegue trazer o alimento ou fazer doação em espécie, nos ajude fazendo uma prece para que todos aqueles que nos auxiliam continuem a nos auxiliar. Ainda temos algumas vagas para o curso de Principiante Espírita, tá? Quem se interessar pela doutrina e quiser ser futuramente um trabalhador da casa, o curso é aos sábados, das 15h30 às 17 horas.
É só se dirigir na livraria e lá terá mais informações. O nosso trabalho também do Encontro Amigo, que é o apoio aos enlutados, aqueles que perderam um ente querido ou conhece alguém que perdeu um ente e está necessitando de auxílio. Ele é feito toda quarta-feira, a partir das 20 horas, pela plataforma Zoom. É coordenado pela nossa querida Tânia. E quem tiver interesse ou conhecer alguém, é só entrar em contato pelo telefone 2296-8080 e lá eles irão fornecer o ID e a senha. E hoje nós temos na nossa lanchonete para venda um docinho para nós adoçarmos nosso final de semana, nosso carnaval. Então, quem quiser, já está à venda. E aqueles que quiserem retirar, a partir de amanhã, dia 18, das 11h15 às 15 horas, e dia 19, no domingo, das 9 às 11 horas. Nós temos bolo prestígio, pudim de leite, quindim e trufa recheada de brigadeiro. Bom, hoje, com muita alegria, nós temos nossa querida amiga Melissa Padilha, trabalhadora aqui do nosso trabalho de sexta-feira, vai trazer grandes ensinamentos para todos nós. Então vamos nos ligarmos a ela, emanarmos nossas melhores energias para que ela possa trazer palavras que calem fundo em nossos corações. E para a leitura do Evangelho, mensagem prece inicial, será feita por mim. Vibrações das águas, vibrações gerais, passes e prece final pela Tânia. Um bom trabalho a todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, vinde a mim todos vós que andais cansados e em sofrimento e vos achais sobrecarregado e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que veio, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida. As aflições pesam como todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo espírito do irmão José. Basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes mais incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflijas para ser mais do que te é impossível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostres disposto a perdoar, sem ofender a quem seja. Basta que, na terra, não permaneças na expectativa da felicidade absoluta. E assim,
Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos, trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, juntamente com os nossos mentores individuais, e pedindo a eles que nos abençoe, nos ampare, nos dê força, ânimo novo, fé e esperança. Que nossa querida Melissa possa trazer para nós palavras que calem fundo em nossos corações e que podemos praticá-las no nosso dia a dia, passando também a outras pessoas. Jesus, faça de nós um instrumento de vossa paz e nos ajude sempre a trilhar pelos seus caminhos retos de paz, amor, caridade e fraternidade. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer o convite. Queria agradecer... Tá bom? Melhorou? Queria agradecer o convite para estar aqui na palestra dos dirigentes do trabalho. Muito obrigada pela confiança. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Bom, esse capítulo é o capítulo 6, ele é um dos capítulos mais curtos que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguns itens, dentre eles o jugo leve, Consolador prometido e as instruções dos Espíritos, que grande parte dessas instruções elas são mensagens do Espírito da Verdade. Bom, se a gente vai olhar a palavra, quando a gente olha para o capítulo Consolador prometido, a gente vai diretamente na palavra consolar. E aí, o que essa palavra significa? Significa aliviar a aflição ou sofrimento, confrontar, atentar, dar lenitivo, reconfortar. E aí, quando a gente olha para o Evangelho, o capítulo 6 do Cristo Consolador, como eu disse, ele é um dos mais curtos, ele apresenta poucos itens, mas ele é central no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele nos ajuda a compreender diversos outros capítulos e diversos outros contextos que vão sendo apresentados no Evangelho. Então, a gente sabe que o Allan Kardec ele era um pedagogo, e por isso a gente entende que ele estruturou de uma forma lógica e didática, não só o Evangelho, mas toda a codificação, para que a gente entenda ela de um modo didático e seja compreensível a todos nós. Então, por isso que eu trouxe aqui uma contextualização desse capítulo. Ele está entre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, quando a gente olha para essa posição que ele ocupa, se a gente olhar esse aspecto da estrutura, mas antes da gente discutir um pouquinho sobre isso, eu queria perguntar, quem precisa ser consolado? Todos nós, Mas, quando a gente lê lá a primeira passagem, que Jesus fala no capítulo anterior do Bem-aventurados os aflitos, eu sempre me perguntei, quando eu li esse capítulo, por que a gente é bem-aventurado se a gente é aflito? Se a gente pensar lá a aflição, o que é uma aflição? Você está angustiado, você está com sentimentos que não necessariamente a gente entende como sendo bons. E aí eu sempre me perguntei, quando eu li esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, por que Jesus fala que é bem-aventurado aquele que sofre aflição? Quando eu li a primeira vez, me causou uma estranheza quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí essa pergunta, quem precisa de consolação? Como eu já disse, todos nós precisamos ser consolados, porque todos nós nos sentimos aflitos, angustiados, em alguma situação que nos traz uma sobrecarga, Então a gente entende
que a convivência com aquilo que a gente denomina como aflição, né, os problemas do dia a dia, que nos causam angústia, medo, desespero, eles são constantes. Então, a gente se depara com essas sensações em todos os momentos. Então, quando Jesus fala da aflição, que a gente tem contato, ela não é uma coisa distante da nossa vida, ela é uma coisa constante. Todos os momentos a gente se depara com situações nas quais a gente é confrontado com algum sentimento de angústia. E aí essas situações são cotidianas, né? E ele vai remeter esse tipo de sentimento. E aí, muitas vezes nós estranhamos os percursos que a vida toma, não entendemos por que passamos por determinadas situações, por que a gente sofre, por que nós estamos nessa ou naquela situação, por que eu tenho que passar por isso ou passar por aquilo, né? E aí, aquele que entende, né, porque sofre ou porque está aflito, ele pode ser consolado. Então, quando a gente pensa assim, que encontrar um caminho para a reforma dos nossos sentimentos, a gente vai encontrar um ponto essencial para compreender e para aceitar essa aflição, que é a humildade, né? Então, essa humildade, ela nos faz encontrar uma aceitação dos nossos sofrimentos. Entretanto, quando a gente olha para outro capítulo do Evangelho, Kardec vai falar lá em um dos capítulos sobre a questão da obediência e da resignação. Ele fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, ela é o consentimento do coração, né? Então, quando a gente entende o sofrimento que nós passamos e nós somos consolados, né? Nós percebemos que nós compreendemos essa questão do capítulo seguinte, que Jesus fala sobre ser pobre de espírito. Então, a aflição, ela é uma questão natural da nossa vida. O Espiritismo, ele traz para nós essa ideia e essa possibilidade de compreender por que e para que nós passamos cada uma dessas situações. Só que quando nós compreendemos, só a compreensão, ela não é necessariamente aquilo que vai nos consolar. A gente pode ler muita coisa, a gente pode entender muita coisa. Não necessariamente a compreensão, o conhecimento sobre determinada situação, ela vai fazer com que nós sejamos consolados. Por isso que quando Kardec fala sobre resignação, ele fala que a resignação, né, quando nós passamos por um processo de aflição e nós nos resignamos, nós passamos, então, ao consentimento do coração. Nós entendemos por que passamos pela aflição, compreendemos o porquê daquela situação e a gente pode se resignar. E então a gente passa a ter o consentimento, né, do nosso coração, do nosso sentimento. A gente tem que encarar, então, a experiência da vida de uma nova forma, né? Renovando as nossas concepções de Deus, da vida, das aflições e mesmo das consolações. Então, renovando esses sentimentos, né? E aí, Emmanuel fala no livro Emmanuel, ele vai falar um pouquinho sobre... ele fala sobre o cristianismo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Então, o cristianismo, ele vai trazer uma nova concepção para nós, né? Cristo, ele traz um novo ensinamento sobre a concepção de Deus e daquilo que a vida nos traz diante dessas situações de angústia e aflição. Mas é através da lei do progresso, que Kardec vai falar lá no Livro dos Espíritos, que o homem é impulsionado a ascender a planos mais elevados, a rever as suas concepções, a entender o significado da sua existência e qual é a sua destinação espiritual. Mas com o advento do Cristo Consolador, a humanidade caminha em outra direção, buscando Deus dentro de si, para mais tarde, com o Espiritismo, transformar-se em colaborador de Deus. Nesse sentido, né, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende que através desse progresso, do entendimento, da compreensão, da consolação, dessa vivência real do Espiritismo,
a gente pode, então, sofrer uma renovação. Uma renovação, quando a gente fala, não é uma renovação só dos nossos conceitos, mas dos nossos sentimentos. A gente só pode verdadeiramente ser resignado e entender o porquê e ser consolado quando os nossos sentimentos estão ligados àquilo que Cristo fala, né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre que o Cristo foi iniciador de uma moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje o habitam. Então, todos esses sofrimentos, misérias, decepções, as dores, né? A perda dos seres amados, a Raquel falou aqui sobre o trabalho, né, de enlutados. Passamos aí por uma série de perdas durante esses 2 anos de pandemia. Então, todos esses sofrimentos, né, eles vão encontrar consolação naquilo que o Espiritismo traz para nós, que é a fé no futuro, né? Na confiança na justiça de Deus, de que tudo aquilo que nos acontece está de acordo com o planejamento e a permissão que Deus faz para nós. Então, é isso que o Espiritismo vem trazer para nós. Essa consolação através do entendimento do porquê nós passamos, para que nós passamos, e, além de tudo, como que nós podemos aproveitar esses momentos para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para que todos esses ensinamentos não permaneçam só lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que a gente lê, mas que ele seja um momento de interiorização, que a nossa consciência seja tomada por essa certeza absoluta da justiça de Deus. E a partir dessa certeza é que a gente pode ser consolado. Então, quando Jesus fala, né, sobre o vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência, né? Que é a felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, pois o seu jugo é a observância da lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade, né? Então, o que Jesus espera de nós? Ele espera que nós hajamos em qualquer situação com amor, com caridade, que esses sentimentos estejam sempre interiorizados cada dia mais, né? Então, a gente vê, né, que esse processo, ele é sempre de âmbito individual. É uma decisão interna e pessoal de transformar, de enxergar e de perceber cada uma dessas aflições que nós passamos de uma forma diferente. Isso só é possível, né, com os recursos que o Espiritismo, que os ensinamentos que o Espiritismo ele permite para nós. Então, cada pessoa, com os recursos que dispõe, onde, como viva, tem condições de renovar-se espiritualmente. É preciso trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo, né? Então, mais do que a gente pensar que o Espiritismo é o Consolador, ele precisa efetivamente ser interiorizado dessa forma. E a gente só pode fazer isso quando a gente trabalha a nossa vontade, a forma como nós enxergamos cada uma das situações. E isso vai trazer para nós, a partir desse esforço evolutivo, o nosso progresso, que é aquilo que nós buscamos e estamos aqui reencarnados para isso, que é o desenvolvimento das nossas qualidades, das nossas virtudes e partir para outros patamares que a gente pretende, né? Então, continuando, né? Emmanuel, ele fala numa passagem do livro Fonte Viva, ele diz assim, o crente, né, aquele que crê nos ensinamentos, ele escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta
e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Então, é aquilo que eu comentei antes, né? A decisão é sempre nossa, é sempre uma decisão pessoal, intransferível. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade de alguma situação, de uma aflição, de uma dificuldade, nas costas de outras pessoas, quando, na realidade, o desafio ele é sempre nosso. Como que nós reagimos, como que nós pensamos a nossa existência diária, como que nós enfrentamos as questões do dia a dia, é uma decisão nossa. E essa decisão, ela parte de uma vontade firme diante daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente pretende viver e das escolhas que a gente faz, né? Então, se a gente está ouvindo, se a gente está lendo, se a gente está estudando o Evangelho, né, o Livro dos Espíritos, toda a codificação, o que nós fazemos com esses ensinamentos? Será que a gente deixa que esse Cristo Consolador realmente faça o efeito que ele deve ser feito a partir daquilo que a gente aprende todos os dias, que a gente tem o nosso contato com esse conteúdo, né? Então, não há dúvidas de que o processo de melhoria espiritual é difícil, principalmente quando temos muitos desafios a enfrentar na vida, né? Os recursos da ajuda que nos são possibilitados a nós são grandes. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar na fé raciocinada que Kardec fala. Além de tudo, a gente precisa ter fé, acreditar na justiça, acreditar que tudo aquilo que nos acontece, como eu já disse, há uma razão, há uma permissão de Deus. As aflições, elas não são gratuitas, elas têm uma razão e uma razão de ser em cada momento da nossa vida. Então, é importante que a gente sempre pense através da fé raciocinada, né? Então, através das numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. De novo, citando Emmanuel, né? Então, é importante que a gente tenha contato com isso e que a gente interiorize cada hora mais esses ensinamentos, né? E aí, Kardec, por isso que, nessa passagem anterior, só completando, Emmanuel ele vai nos falar para colocar o Cristo nas nossas consciências. Colocá-lo aí a compreender que o consolo do Espiritismo vem através da fé raciocinada, daquela que sabe que sempre temos auxílio, porém que entende porque passa pelas dores e sofrimentos. É compreender o porquê e como o Espiritismo é o Consolador prometido. Ou seja, não porque ele nos isenta do sofrimento, que não é possível. Ninguém é isento de sofrimento, em nenhum momento, né? Mas porque nos mostra que a razão nos mostra a razão para cada uma das situações que a gente passa. E aí, para completar, o Kardec fala o seguinte no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir as promessas do Cristo, preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo, ouçam os que têm o ouvido para ouvir. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, em outras palavras, não basta relembrar que os ensinamentos proferidos por Jesus, não basta relembrar os ensinamentos proferidos por Jesus, mas entendê-los plenamente, sem as limitações da linguagem literal ou simbólica, que muitas vezes, e provavelmente por muitas encarnações, a gente interpretou, né? Então, o primeiro Consolador é o Evangelho, claro, né? E o Espiritismo, então, ele veio aí como Consolador prometido, porque ele vai reviver essas lições de Jesus, né? Na forma como ele nos ensinou. Contudo, para compreendermos, né? Sempre pensando, é importante sempre interpretar essas lições através dos ensinamentos de Kardec. Como disse Emmanuel, Jesus é a porta e Kardec é a chave para decodificar essas mensagens. Então, para concluir, Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra.
É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus. E consolação pela fé e pela esperança. Então, só para concluir, é isso. A gente não é isento de nenhuma aflição. Só que o Espiritismo, ele nos traz esse Consolador prometido, né? Os ensinamentos de Jesus para trazer o conforto e o entendimento. E mais do que tudo, a resignação diante de tudo aquilo que a gente passa. Não através de uma fé cega, mas através daquilo e do entendimento do porquê e para que nós passamos por tudo isso. Muito obrigada. Tivemos uma aula do Principiante Espírita hoje, né? Foi uma aula muito apropriada. Muito obrigada, Melissa. É muito bom ouvir jovens que têm uma mente tão ligeira, esperta, né? Agradecemos muito a nossa querida e que nós, nesse instante, juntos, possamos iniciar a segunda parte do nosso trabalho. Ajeite-se melhor na cadeira, com as costas no espaldar, com as mãos descansando sobre as nossas coxas. Feche os seus olhos para melhor se concentrar. Inspire serenidade e jogue para fora, exale tudo aquilo que não te serve mais. Tristezas, mágoas, ressentimentos, dúvidas, desesperança. E vamos inspirar fé raciocinada, alegria de viver, agradecimento por esse dia, gratidão por tudo. E assim vamos buscar Jesus, uma figura amiga, de braços abertos, o nosso amigo que nos disse que quando nos reuníssemos em seu nome, conosco estaria. Vamos sentindo que ele se faz presente através da espiritualidade presente aqui a nos envolver. Amigos queridos, que conhecem-nos, sabe das nossas dúvidas, das nossas dores, das nossas necessidades. E vão sim, através do passe, nos abençoar, nos proteger, dar daquilo de que mais precisamos. Para isso viemos até aqui. A palestra serviu para nos desligar dessas preocupações, buscar o consolo, o esclarecimento, a compreensão dos porquês que eles chegam até nós e nunca erram o endereço. Tenhamos a certeza. Assim, junto ao médium que nos preparou, que se preparou, desculpe, e nos beneficiará nesta hora, que nós possamos nos abrir a essa energia, porque há de se querer receber essa energia que vem das altas esferas espirituais. Primeiro vamos mentalizando essa luz branca e brilhante que vem do alto, das esferas maiores, e vamos envolver da cabeça aos pés. Renova o nosso sistema nervoso central, envolve o nosso cérebro, cerebelo, aqui na nossa nuca, bulbo, desce pela medula, pelos pares de nervos que saem entre as vértebras da coluna e vão ramificar todo o nosso corpo, de maneira que por esses caminhos fluem essas energias recebidas, beneficiando todos nós, intensamente.
Vamos juntos agora, à altura da nossa fronte, na testa, receber uma luz dourada, brilhante, que vai também trabalhar os nossos pensamentos, renovando-os. Diante da palestra ouvida, vamos já colocá-la em prática, na confiança, na certeza de que os nossos pensamentos estão sendo despertados para as grandezas espirituais que somos todos nós. Em seguida, à altura da nossa garganta, uma luz azul clara e brilhante vai nos envolver, ajudando-nos o aparelho fonador, que possamos utilizá-lo para conduzir no bem, para orientar no bem, para ter uma palavra gentil para com o próximo e sermos gentis conosco também. Em seguida, junto ao nosso coração, onde às vezes sentimos um peso, uma dor a nos consumir, esse róseo amoroso, uma luz belíssima, agradavelmente quentinha, vai destruindo as energias negativas de mágoas, de culpas, de baixa autoestima, de desesperança, e vai deixando amor incondicional. Amamos a todos, amamos porque amamos. Vamos sentir que o nosso aparelho cardiorrespiratório vão sendo beneficiados com uma cota de saúde, equilibrando-nos. Depois, um verde esmeralda vai nos envolver à altura do estômago, afugentando ligações negativas, ligadas a espíritos que equivocadamente estavam na nossa presença e já foram recambiados a lugares nesta casa espiritual para tratamento, como nós vimos sendo cuidados. Assim iluminados, vamos sentir que essa cúpula de proteção vai continuar conosco, a nos envolver durante toda a semana, a depender de nós, mantendo-nos o pensamento correto, no bem, na alegria. Se por acaso no viver e conviver lá fora fraquejarmos, que nos lembremos desta hora e automaticamente reiniciaremos ao benefício que ora recebemos. Aproveitando, vamos orar pelo mundo, todos nós juntos. Como nós fomos beneficiados, vamos rogar juntos por todo o nosso planeta Terra. Quantas dores, quantos sofrimentos, muitos anônimos, mas que a boa qualidade daqueles que estejam aos seus lados possam ter o olho de ver, o coração de sentir e acolher no que for possível, ajudando, orientando, dando um copo de água limpa, um pedaço de pão, dando uma boa palavra, nem que seja apenas um sorriso de amizade. Vamos juntos agora. Se você trouxe o seu vasilhame de água,
vamos iniciar a fluidificação dessas águas. Mas se você não trouxe, hoje, antes de dormir, coloque um copo ou uma garrafinha à sua cabeceira. Lembre-se deste momento. Faça uma prece. Rogue a Deus que fluidifique as águas que estão por nós trazidas ou colocadas, para que recebam esse bálsamo que vem das esferas superiores e deve ser tomada essa água com muito respeito, com muita fé, na certeza do que o que precisamos, aí estará à nossa disposição. Se você faz uso de medicamentos, prefira utilizar esta água para ingeri-los, de maneira que sejam amplificadas as suas possibilidades de cura. Mestre amorável, só temos a agradecer pela palestra que nos foi ofertada, pelas mensagens lidas, por termos sido relembrados de tantas coisas importantes que tu nos ensinastes há mais de 2000 anos e que ainda nos é tão difícil colocar em prática. Ajuda-nos. E assim contigo vamos dizendo e sentindo as palavras: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair ante a tentação, antes livra-nos de todo o mal. E antes de encerrarmos, vamos rogar que esses dias que devem ser de alegria, possam sê-los, de maneira que todos se divirtam da melhor alegria, da maior responsabilidade, do maior cuidado. Oremos por todos, oremos por quem está nas estradas, oremos por aqueles que vão para esses eventos com ideias negativas. Afaste-o, Senhor, das criaturas que lá estão para o bem e com o bem. E que assim seja, com as graças de Deus. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos ainda mantendo as nossas regras, os últimos saindo primeiro, de maneira que nós possamos voltar para casa na paz e na alegria. Bom convívio com a família, aproveitem esses dias para fazer aquilo que você gosta e ser feliz. Que assim seja. De luz, paz e amor em Jesus.